Hi there, your teacher Samuel here. No vídeo passado eu falei para vocês as 3 coisas mais importantes para aprender o idioma. Neste aqui eu vou falar as 2 habilidades mais importantes. Tanto para você entender palavras novas, entender mensagens, e para você também conseguir se expressar. Elas são deduzir e parafrasear. Deduzir para você conseguir entender uma palavra nova, para você entender mensagens, e parafrasear para você conseguir se expressar sem saber o nome das palavras específicas, nome de objeto, ou como expressar uma mensagem usando as palavras apropriadas, você usar outras palavras, quanto para você no nível mais avançado também se expressar melhor em diferentes contextos, com a linguagem mais adequada, e se expressar de acordo com a pessoa com quem você está conversando. Com uma pessoa você vai se comunicar de um jeito e com outra pessoa você vai se comunicar de outra forma. Com seus pais, com um chefe, com um cliente, com os amigos. A linguagem é diferente. Você pode deduzir a partir do contexto que aquela palavra está, a partir de coisas que já foram ditas antes sobre aquilo, imagens que estão relacionadas com aquilo, que estão próximas àquelas palavras. Por exemplo, se uma mensagem está numa placa, quais são as características dessa placa? A placa chama a atenção? É uma placa que tem uma imagem mais tranquila ou que tem uma imagem mais chamativa? Que tem uma imagem de perigo, por exemplo? Um exemplo que eu tenho de entender uma palavra pelo contexto é o seguinte. Eu estava lendo um livro quando eu estava aprendendo inglês, mas no começo ainda, e tinha essa palavra thirsty, que eu não sabia o que era, daí eu não entendi, e eu continuei a leitura. Eu não parei de ler o livro só para procurar uma palavra ou outra que eu não sabia, segui na leitura. Eu não sabia o que thirsty significava, e depois de um tempo eu vi que na história o personagem não tinha bebido água já tinha algum tempo. Então pensei, se ele está thirsty e ele não bebeu água ainda, então esse thirsty significa que ele está com sede. Agora eu entendi, agora eu saquei. Um outro exemplo é com exercícios. Às vezes tem uma série de exercícios que você precisa deduzir o vocabulário, e é óbvio que você não vai saber o vocabulário todo, porque você vai aprender esse vocabulário a partir da atividade, tanto usando a sua dedução, quanto depois com uma correção, quando você vir as respostas ou quando o professor te disser as respostas, ok? Corrigir em turma, dentre outras formas de correção. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo mostrando um exercício que eu fiz com palavras que algumas palavras os alunos saberiam e outras não. Então eles teriam que ir eliminando as palavras que vocês alunos não sabem ainda. Nesse exercício, os alunos têm que fazer o quê? Quem está aprendendo o idioma tem que fazer o quê? Tem que pular as palavras que vocês não sabem e responder as que vocês sabem. Aí depois que vocês responderem as que vocês sabem, vocês vão ir deduzindo quais que são mais prováveis. Por exemplo, temos um exercício aí com 5 figuras e temos que combinar essas 5 palavras com essas 5 figuras para identificar o que essas figuras são em inglês. Então temos aí music keyboard, wizard, giant, doll and hole. Temos aí 5 figuras. Então vamos tentar identificar os que já sabemos, e o que não tivermos ideias vamos pulando. Music keyboard, tem palavra parecida com português? Tem. Então é uma coisa que tem a ver com música, né? Então qual desses aí seria o music keyboard? Qual que tem a ver com música? Bom, o único que parece ter a ver com música é esse instrumento musical aqui, que é o teclado. Então eu já marco ele aí a lápis. Music keyboard. Beleza, vamos pro próximo. Wizard. Dá para deduzir qual que seja? Tem alguma pista que dê para saber que é wizard? Parece que não, né? Para quem não sabe nada do inglês, parece que não tem pista. Beleza, depois tem aí giant. Lembra um pouco a palavra gigante no português, né? Então deve ter a mesma origem, giant. Tem algum gigante aqui? Tem um boneco ali do Max Steel.
Tem o feiticeiro, mas o maior de todos aí é o segundo, o Giant. Então vamos anotar o Giant no segundo aí, que seria o mais provável, né? Beleza. Vamos pro próximo. Doll, action figure. Então tem action. Action parece com ação, né? Figure parece com figura. Figura de ação. Qual seria uma figura de ação dessas aí? Os 3 desenhos aqui de personagens parecem com ação, né? Beleza, então seria um dos 3. O Giant não pode ser porque já marcamos. Provavelmente não é. Beleza, pode ser um dos 2 aqui. Ou o mago ou o boneco aqui. Tem muito nerd aí que já chama de action figure. Tipo, não é boneco, é action figure. Beleza, então se tu tiver essa cultura nerd aí, tu já vai saber que o action figure é o Max Steel aí. Então já marca ele lá, action figure. Ok, então já eliminamos 3 aqui. Vamos ver o próximo. Hole, dá pra saber? Não, temos 3 marcados aí. Já marcou o action figure, que é o primeiro, o Giant o segundo, o quarto que é o quarto não marcou ainda, e o quinto que é o Music Keyboard. Então tá sobrando aí Hole e Wizard. Dá pra saber Hole e Wizard? Não dá. Aí, viu que não tem como deduzir, aí tu vai pesquisar no dicionário, perguntar a um colega. E brother, tu sabe qual que é esse aqui? Esse que tem o buraco aí é qual? O Wizard ou é o Hole? Aí vai falar, eu sei, eu tô ligado. É o Hole, porque no Counter Strike eles falam até tipo, joga a granada no buraco, então fire in the hole. Esse é o Hole. Aí beleza, tu já pega esse aí, só sobrou uma alternativa. Pela lógica, o Wizard é esse mago aí. Beleza, aí tu conseguiu resolver o exercício. Pegou uma ajudinha ali do colega, ou olhou uma palavra no dicionário, né? Olhou a definição ou a figura no Google Imagens ou qualquer outro buscador e conseguisse deduzir a maioria ali. A maioria tu consegue deduzir e descobrir o significado sem pesquisar, sem precisar de ajuda. Beleza, se não souber uma ou outra não tem problema. Depois que você termina o exercício, você pode ver as respostas pela correção e daí você aprende essas outras palavras que você não conseguiu entender ainda. Mas pelo menos você vai ter desenvolvido essa capacidade de deduzir que é necessário quando você vai comunicar, né? Porque nem sempre você vai ter um professor, um dicionário do lado para consultar. Então você vai ter que usar a dedução para poder entender nos contextos, sempre que for possível. Isso é uma maravilha. Ok? Vai te preparar para quando for comunicar com outras pessoas. Pois é, você pode entender também a dedução a partir da entonação da pessoa. Se a pessoa está falando brava, se ela está te xingando, ela vai ter uma expressão de raiva e uma entonação de raiva. Então, pelo contexto, já sabes que a pessoa está xingando. Não precisa saber o significado exato daquele palavrão, mas tu entendes o que ela está falando e sabes que está fazendo algo errado. Então, já pede desculpa, tipo, sorry, excuse me, excuse-moi, sumimasen, e resolve o problema. Pergunta o que você fez errado, né? Tipo, em inglês, por exemplo, what have I done wrong? A pessoa vai te explicar o que está errado e tu resolve o problema, não bate pouco. Para não ter os problemas, ainda mais quando estás visitando o país, né? Estás como estrangeiro, dependendo do país, tu pode ter um risco maior aí de problemas com alfândega. Tem vários exemplos aí de países que são bem problemáticos com estrangeiros, então é bom evitar problema. Agora, a próxima parte é sobre parafrasear. Às vezes você não sabe o nome do objeto. Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui que usa para lixar e afiar ferramentas, por exemplo, serrote, serras, dentre outros. Eu não lembro o nome dela agora. Tem outro nome específico para essa ferramenta. O que eu vou fazer quando eu for perguntar o nome dessa ferramenta na loja? Eu não vou saber o nome dela. Eu posso fazer o quê? Eu posso olhar pela loja, ver o nome dela. Geralmente vai estar junto com o preço, né? Como vocês sabem. Então, vai ter um rótulo com o preço e o nome dessa ferramenta. Aí pode ser que você não veja exatamente o nome próprio daquele tipo de ferramenta, ou pode ser que não tenha uma variação específica da ferramenta que tu queres. Por exemplo, tu queres uma que seja fininha, que não seja tão grossa. Então tu vai pegar aquele nome e vai perguntar pro vendedor, né? Eu estou precisando de uma ferramenta tipo essa aqui, só que seja mais fina. Ele vai mostrar as ferramentas e tu vai falar, essa aqui. Aí tu vai se perguntar o nome dessa ferramenta, né? Por exemplo, what's it called?
o vendedor vai dizer o nome da ferramenta, pá. Aí tu repetes o que ele falou só pra ver se tá falando o nome certo, né? Vamos supor que seja um tripé, esse aqui pelo menos é o seu nome, um tripod. Aí o vendedor vai falar tripod, so you need a tripod. Aí tu vai dizer a tripod, yes, tripod. Aí beleza, aí tu pegas a pronúncia, tripod. Aí tu já começa a usá-la. Yes, I want a small tripod for my phone, por exemplo. I would like this, please. Ok, tem os casos também de formalidade. Então, no contexto, tu vai usar uma expressão mais formal e no outro mais informal. Se fores, no caso do inglês, se fores pedir um favor para alguém que tu não conheces, tu vai usar could. Excuse me, could you help me? Se for para um amigo, uma coisa mais informal, conhecendo alguém, fazendo amizade num bar, por exemplo, em Londres, então não precisa usar uma linguagem tão formal. Tu pode só pedir um favor direto usando can, por exemplo. Hey friend, can you help me? Como dizer que o amigo tá feio, desarrumado, para que ele possa melhorar, né? Uma crítica construtiva. Tu pode dizer diretamente: ô amigo, tu estás feio, hein? Ou tu pode dizer: valei-me Jesus, tu tá parecendo cão chupando manga. Ou tu pode dizer: tu poderias melhorar um pouco tua aparência, fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que esse estilo aí não tá combinando muito, não tá muito adequado. Você se expressar melhor, você ter uma linguagem mais avançada, um inglês mais avançado, ou qualquer outro idioma, é isso, você ser mais claro, ser mais específico e conseguir comunicar a ideia da melhor forma possível, usando as palavras mais exatas, mais apropriadas para cada contexto. Se não souberes o nome específico de alguma coisa, não precisa ficar perguntando ao professor: how can I say uma frase inteira, sabes? Não, tu já adapta e simplifica a tua língua. Se não tens tanto vocabulário assim, estás no começo aprendendo, não tem como falar tudo igual falas na tua língua mãe no português. Tu vai ter que simplificar, vai ter que falar bem incompleto mesmo, porque não tens vocabulário ainda e os professores vão entender. Aí com o tempo vais aprimorando. É importante ler também definições direto no teu idioma alvo, tipo definição direto em inglês, para que você consiga explicar coisas mesmo sem saber o nome de cada coisa específica. Vai ter que dar uma volta maior, com calma, vai ter que falar devagar mesmo. Não tem problema falar devagar. Tem bastante calma que com o tempo tu vai se melhorando, vai conseguindo se expressar melhor, aumentando a fluência, por assim dizer, né? Com o tempo, com prática, até que tu fiques fluente de verdade, até conseguir falar as coisas de uma forma espontânea. É isso aí, galera. Então, apliquem bem essas duas habilidades aí para deduzir e para se expressar de diferentes formas. So, that's it, guys. Thank you for watching. Dá um like aí, give it a like. E compartilha com quem possa ter interesse, quem está começando a aprender um idioma ou quem queira aprender um outro idioma, beleza? So, recommend it, share. Thank you, guys. See you later. Au revoir.